Como elaborar um currículo. Esta vai ser uma aula extremamente recheada de conteúdo para que você consiga obter uma performance maior na elaboração do seu currículo e assim ter mais chances de ocupar um cargo quando você enviar o seu currículo para uma empresa. Devemos lembrar que quando se trata da elaboração do currículo, existem várias formas de você elaborar e você também põe um currículo base, que eles usam para qualquer vaga. Por outro lado, é muito importante também que a pessoa adapte o currículo dela para cada vaga que ela está se candidatando. Por exemplo, você pode ter qualificações que se adaptem para uma determinada área e ainda assim ter outras qualificações que podem ser utilizadas para uma área totalmente distinta. Mas se você usar as duas em conjunto, pode ser que acabe atrapalhando até, ao invés de ajudar você na seleção. E como que a gente estrutura um currículo, Para você estruturar o currículo, além de você seguir umas noções básicas de estruturação, você precisa também de um software, uma ferramenta onde você vai editar ali as suas informações, colocando cada conjunto de informações em suas devidas etapas. E para isso existem alguns programas, Você pode utilizar, por exemplo, o Word. Existe também no próprio pacote Office o Publisher, que é um programa que já vem ali com muitas edições gráficas, inclusive tem currículos pré-prontos nesse. Também é muito comum você ver na Play Store que existem programas ali disponíveis para aplicações mobiles. Então você pode baixar esses tipos de currículo. É só você pesquisar ali currículo, vai aparecer um monte de aplicações. Você só precisa pegar então aquele aplicativo que você melhor se adequa, para que você possa trabalhar então e ter uma melhor performance ali, um melhor resultado na elaboração do seu currículo. Outra coisa muito importante é que você, mesmo que mude algumas coisas, existem mais etapas que você deve seguir na elaboração do currículo. E quais são elas? O primeiro conjunto de informações do seu currículo que você vai precisar formatar são as suas informações pessoais. Vai conter primeiramente ali o seu nome, em seguida seus dados pessoais que podem incluir idade, estado civil, vai incluir também o seu endereço, e principalmente ali vai incluir também os seus dados de contatos, o telefone, são bem aceitos, como o LinkedIn, você pode colocar o seu perfil social ali. E claro, hoje em dia a gente sabe que as empresas não estão deixando passar em branco, principalmente para cargos de confiança, onde não se pode colocar qualquer candidato ali dentro do cargo. Então a empresa ela tem que checar um pouco a vida da pessoa, saber quem é que ela está contratando. Então ela vai consultar certamente ali a rede social. Então com esses detalhes, você não necessariamente precisa criar um outro e-mail ou se livrar dele. Você pode criar uma coisa que é chamada aliases, O que é um aliás? Você cria uma outra caixa de entrada, que vai servir como endereço de e-mail, e você continua utilizando aqueles e-mails. Então a dica é, cria um aliás e você pode colocar então uma formatação mais profissional, e aqueles e-mails que forem enviados para esse endereço, ele vai cair na sua caixa de entrada. Também não é obrigado, quando você está elaborando o currículo, vale lembrar isso aqui, não é obrigado você incluir CPF ou dados de RG, CNH, são coisas que não são obrigatórias. Inclusive fotos também não é obrigatório, a não ser para certos cargos que você vai se candidatar, onde a empresa vai exigir ali a apresentação visual em algum momento, Mas nesse dado aqui, dentro do currículo, não é obrigatório. A segunda categoria de informações que você deve acrescentar no seu currículo, ou seja, qual cargo você pretende ocupar, Muitas pessoas às vezes colocam no currículo coisas desnecessárias, coisas que não vão ajudar na seleção, Por exemplo, aqui no objetivo é o momento de você ser bem direto, E a pessoa vai fazer ali a vida do seu selecionador e a sua. Existe um local para fazer a apresentação no currículo? Sim, no final você pode colocar informações complementares, ou apresentação. Você pode incluir ali certas informações para que a pessoa leia com mais calma. Aquilo é o chamado pitch. Nós vamos chegar nesse momento. Educacional, caso você tenha o ensino médio, ainda não tenha complementado ali com o ensino superior, e caso você já tenha sua graduação, você pode colocar ali formação acadêmica, modificando ali aquela nomenclatura de acordo com o seu grau de formação, E vai acrescentar nessa etapa. Você vai especificar ali o seu grau de formação, como o ensino médio completo, o nome da instituição, o mês e o ano de conclusão. Essas são as informações básicas, Caso você já tenha uma graduação ou uma especialização, você vai colocar então essas áreas que você se formou e que você se especializou, colocando, claro, o nome do curso, o nome da especialização, no caso, o nome da instituição, seguido do mês e o ano de conclusão. Um outro detalhe importante é
para quem ainda está concluindo os estudos, né? Caso você ainda não tenha concluído, é importante que você coloque ali o mês e o ano de início e o mês e o ano previsto para a conclusão. O outro conjunto de informações se trata das experiências que a pessoa teve ao longo da vida, né? Então você pode pôr uma nomenclatura de experiência ou experiência profissional, e aí você vai listar aquelas experiências que são importantes para aquele cargo. Um detalhe é que muitas pessoas colocam todas as experiências que elas tiveram, né? E às vezes a pessoa já passou por muitos cargos, né? Isso também não somente para cargos, assim como cursos também. São áreas que às vezes não vão coincidir com a vaga que a pessoa está se candidatando. Então é preciso enxugar ali um pouco, colocar aquelas que melhor se adequam, porque aí a pessoa vai ter um perfil ali mais bem conectado com o objetivo do currículo. No campo de experiência profissional, a pessoa deve colocar ali, né, do mais recente para o mais antigo. Você vai especificar então por mês e ano, onde você teve o início da experiência e o mês e o ano da conclusão. E aí você organiza do mais recente para o mais antigo, sempre nessa ordem. O mais recente coloca em cima e o mais antigo você vai colocando na parte inferior, né? Então a ordem é, primeiro informa o cargo que você exerceu, né? Uma outra linha, ou então na mesma linha posterior, dependendo do formato do seu currículo, você pode colocar ali uma travessão e acrescentar as informações, como o nome da empresa, o mês e o ano que você iniciou e o mês e ano que você terminou também. E caso você ainda esteja ocupando aquele cargo, você vai colocar ali um travessão e especificar que é o emprego atual, né? O seu trabalho que você ainda está exercendo. Mas coloque ali também, entre parênteses, a data prevista para que você encerre a sua atividade ali naquela empresa. Claro, se você está com um projeto de sair daquela empresa, né? Por qualquer motivo que seja, você vai colocar então ali a data prevista para que você desocupe aquele cargo. Geralmente as pessoas não colocam isso porque o normal é que as pessoas procurem novos cargos, enviem currículos para as empresas, né? Somente depois que elas já saíram do emprego anterior. Mas caso você ainda esteja nessa situação, lembre-se de especificar e nunca minta, né? Porque às vezes a pessoa vai ligar para você, agendar um horário e você está no serviço. Então você tem que colocar as informações ali com precisão, para que a pessoa também entenda a sua situação atual, né? E outra coisa, abaixo dessas informações, né, o nome da empresa, data de início e término, você vai colocar ali as funções atribuídas ao seu cargo, né? Agora, para colocar tudo? Não, você vai resumir, você vai colocar aquilo que está mais adequado com aquele cargo, né? Sempre colocando funções chaves, aquelas funções que são determinantes, que são importantes para o currículo. Outro conjunto de informação essencial para colocar no currículo são os idiomas que você domina. Você vai colocar ali a nomenclatura, pode usar línguas, a gente coloca como línguas, a gente coloca idiomas, não importa. Você vai descrever ali aqueles idiomas que você mais domina e vai colocar também o nível de fluência que você tem naqueles idiomas. Aí você tem que usar uma classificação, né? Para cada nível, você pode usar entre parênteses, pode pôr um travessão, né? Ou pode colocar seguido mesmo, não tem problema. O importante é você especificar, inglês, domínio avançado, fluente, né? Um detalhe, às vezes a pessoa coloca o idioma simplesmente por acrescentar. Isso não é legal, porque quando a sua vaga ela vai exigir realmente que você tenha uma interação no idioma, provavelmente você vai ter um teste mais para frente, né, nas outras etapas, e é neste momento que, por mais que você tenha colocado, o quesito de ferramentas tecnológicas. Você pode colocar ali a nomenclatura informática, pode colocar tecnologias ou ferramentas tecnológicas. Então, são todas aquelas ferramentas que você domina, que estão ali no campo de sistemas, de informações, internet, né? Tudo isso entra também no currículo, porque é essencial, né, para todos os cargos praticamente, que a pessoa tenha um certo domínio de algumas ferramentas tecnológicas. Então, nesse campo, é importante separar aqueles que não são tão relevantes para o cargo que você está colocando ali, com aquele objetivo que você colocou lá no seu currículo. Então, destaca aqueles programas importantes, ó, tais profissões utilizam determinadas ferramentas. Então, você vai lá, pega aqueles que você domina e inclui no seu currículo nessa área aqui de informática, né? E aí você coloca também, pela ordem, aqueles que são de grande importância, que você avançado, né? E aí você especifica posteriormente aquelas ferramentas que você colocou o seu nível de domínios. E outro detalhe, assim como no caso dos idiomas, sempre é válido para qualquer outra competência, inclusive aqui no caso da informática.
Nunca coloque aquilo que você não domina, porque se for preciso para o cargo, certamente você vai precisar usar aquela ferramenta, vai precisar passar por um teste posteriormente, e aí é onde vai separar o joio do trigo, né? Sempre utilize da verdade no seu currículo. Um outro conjunto de informações que precisa entrar no currículo são as qualificações que a pessoa já possui, né? Ou seja, são aqueles cursos que a pessoa já concluiu, que ela já tem ali pronto para incluí-los no currículo. Caso ainda esteja cursando, é válido para o mesmo aspecto da formação. Você precisa colocar ali, então, a especificação da data prevista de conclusão, né? Liste, então, cada curso e treinamento que você realizou que podem contribuir ali para a sua seleção. E como que a gente vai colocar? Você vai colocar ali o nome do curso que você fez, o nome da instituição, a carga horária que você fez no treinamento e o mês e o ano de conclusão. E um detalhe, sempre do mais recente para o mais antigo. E não coloque no seu currículo somente cursos por colocar, você tem que colocar aqueles que têm maiores relevâncias. Às vezes a pessoa fez um treinamento, alguma coisa, mas que não tem a ver com aquela qualificação, não vai adiantar de nada. Você tem que colocar somente aquilo que vai ser importante para a seleção. E um detalhe, gente, às vezes a pessoa não tem tanta qualificação, isso é um grande empecilho para o currículo. É importante que a pessoa esteja o tempo todo se qualificando, porque no momento que ela está colocando o mais recente para o mais antigo, o detalhe é que o recrutador ele vai ver aquela qualificação que está acima, primeiramente, e a data que ela foi colocada. E se o seu último treinamento já faz 3, 4 anos, então quer dizer, você está passando uma mensagem ali que você está desatualizado. Principalmente em áreas tecnológicas, onde as coisas estão o tempo todo mudando, né? Então sempre busque qualificação, alguns treinamentos ali para incluir no seu currículo. É sempre válido, né? É um peso a mais e destaca ali, é uma vantagem que você tem em relação aos outros concorrentes que estão também com o objetivo de ocupar aquela mesma vaga, né? Que vocês estão concorrendo. E por último, um detalhe aqui que pode ser um grande diferencial e que geralmente não se coloca nos currículos, né? É o chamado pitch de apresentação. Você pode colocar nomenclatura de informações complementares, né, ou informações adicionais. Use aquela nomenclatura que mais adequa, mas ali linhas que você vai pôr no seu currículo. É importante você colocar em algumas linhas resumindo aquilo que mais destaca ali as suas qualidades para aquela vaga. Esta seria uma etapa de conclusão no currículo, na realidade, né? É onde você fecha com chave de ouro e é onde você tem aquela grande oportunidade de fazer o seu pitch de vendas, né? O pitch vem do termo de elevator pitch, entre o meio das startups e também no âmbito de vendas, né? É aquele momento chave onde você chama a atenção da outra pessoa, onde você desperta o interesse, né? É um resumo ali quando é verbalmente, algo em elevador, né? Daí o termo elevator pitch, né? Pitch de elevador. Tome posse daquele espírito de vendedor e, claro, no momento que você está enviando o currículo para uma empresa, você está realizando uma venda. Não é que você vai trabalhar em um cargo gerencial ou distinto, né? Que você vai estar livre das vendas. Pelo contrário, você está vendendo ali o seu trabalho, o seu serviço. E aqui a chave, a oportunidade de você vender, então, o seu perfil profissional da melhor forma. Então o que você vai colocar? Você vai resumir as suas qualidades, as suas habilidades e competências que você tem que mais se destacam para aquele cargo. E isso, acredite ou não, pode ser aquilo que vai determinar se você vai ser selecionado ou não para o cargo. Chegamos ao final do nosso curso rápido de como elaborar um currículo, mas antes de finalizar esta aula, eu gostaria de compartilhar com você um modelo para que você utilize, né, na hora de elaborar o seu currículo, que pode ajudar muito você. Eu vou deixar pré-pronto este modelo para download. Como você pode ver, é um modelo de currículo que está pré-pronto aqui no Word, né? Algumas modificações você pode fazer, tá bom? O link desse arquivo está aqui na descrição, né? Abaixo deste vídeo. Em algum lugar você procura